Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vídeo 2. A consequência da misericórdia, né? Porque eles alcançarão misericórdia. Se a gente vê a misericórdia aí de um modo de alcançar a salvação, ou seja, pelas boas obras, então eu só vou alcançar misericórdia se eu for misericordioso, eu só vou perdoar se eu só serei perdoado se eu perdoar. E se a gente pensar desse modo, a gente pode colocar a salvação em nossos ombros e não nos ombros de Cristo, pois aí então as nossas boas obras é que vão nos salvar. Então, como é que a gente entende mesmo a misericórdia e a consequência? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Primeiro, você tem que tomar as bem-aventuranças em conjunto. Que Jesus está ensinando aqui é que se eu sou realmente humilde de coração, se eu sou humilde de coração, não confio em mim mesmo, eu sou quebrantado, se eu choro pelos meus pecados, se eu sou manso, não apego aos meus direitos, e se o meu maior anseio é a fome e sede de justiça, então a retidão dele em minha vida será real. Então eu fui verdadeiramente salvo. E sendo verdadeiramente salvo, eu passei a ver o meu próximo como Deus me viu, digno de misericórdia, digno de compaixão, porque eu era um escravo do pecado e o ser humano sem Cristo é um escravo do pecado, então ele é digno de misericórdia. Jesus na cruz fez uma das declarações mais incríveis sobre isso. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Está escrito em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Ou seja, o homem pecador, ele não compreende o pecado, ele não compreende o que faz, não entende o pecado, não entende como o pecado é ofensivo à santidade de Deus. Ele precisa que os seus olhos sejam abertos, ele precisa ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em Jesus, da justiça porque Jesus nos justificou, ele foi para o Pai para garantir que nós tenhamos justiça na nossa vida, e do juízo porque tanto o diabo já foi julgado como o homem será julgado. Então, como um crente misericordioso deve agir? A primeira coisa de um crente misericordioso é que ele aprendeu a clamar pela misericórdia para si mesmo, né? Um tremendo exemplo bíblico é Davi. Olha os salmos que ele escreveu, são mais de 50 referências que são ele pedindo ajuda e misericórdia a Deus. Eu vou citar alguns, o 4:1. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio na minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 9, misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam, salva-me das portas da morte. Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 25, 7, não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. O Salmo 31:9, misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Então, Davi, clamando pela misericórdia de Deus sobre a vida dele. O crente misericordioso, ele aprendeu a clamar pela misericórdia, ele sabe que ele é digno de misericórdia e continua sendo. Outra coisa sobre o crente misericordioso é que ele tem misericórdia para com o seu próximo.
principalmente com a alma do seu próximo, ou seja, ele passa a anunciar, a pregar a verdade. Ele quer resgatar os homens das portas do inferno que não prevalecem contra a igreja verdadeira. Se recebemos misericórdia, vamos misericordiosamente avisar as pessoas do risco que elas correm, né? Do juízo de Deus que vai vir sobre o mundo. E a pessoa tem que ser livre disso. João Batista, que era um anunciador de arrependimento, ele diz, João dizia às multidões, né, que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então João Batista estava avisando o povo que haveria um dia que a ira de Deus ia se manifestar, como está escrito no Apocalipse, a ira de Deus e do Cordeiro, trazendo o juízo de Deus sobre o mundo. E você precisa se refugiar à sombra do Altíssimo para fugir da ira vindoura. Só em Cristo, só no esconderijo do Altíssimo, só em Cristo somos libertos da ira vindoura. E Provérbios 24 diz para a gente libertar para aqueles que estão caminhando para a matança, né? Então, no dia do juízo haverá uma grande matança e você precisa se arrepender, entregar sua vida a Cristo para escapar do juízo que Deus vai trazer sobre o mundo. O crente misericordioso, em terceiro lugar, ele é misericordioso para com as pessoas, para com o nome das pessoas. Ele é gentil para com as pessoas, ele não fala mal das pessoas, ele não expõe o pecado do seu próximo, ele não é caluniador, ele não passa à frente de calúnia, ele não espalha contendas entre os irmãos, como diz em Provérbios 6, que é uma coisa que Deus abomina. Então, o crente misericordioso, ele não fala mal das pessoas e nem quer ouvir falar mal das pessoas. Em quarto lugar, o crente misericordioso, ele é misericordioso para com os feridos, como Jesus foi. Se você vê alguém julgado na sarjeta ou pelos valados da vida, pelos cantos desse mundo, não julgue a pessoa, não julgue, né? Seja misericordioso, né? Jesus, está escrito que ele não racharia o caniço quebrado, né? Rachado, ele não quebraria o caniço rachado e não apagaria o pavio fumegante até que leve a vitória e a justiça. Então, a pessoa está quebrada pela vida, não quebra mais. A pessoa está esmagada, seja misericordioso. O crente misericordioso, em quinto lugar, ele é misericordioso para com os que o ofendem, né? Estevão, ele foi apedrejado, eu já citei o exemplo de Jesus na cruz, dizendo, Pai, perdoa-lhes. E Estevão também, diz em Atos 7, 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Isso aqui é um crente misericordioso. E o crente misericordioso, ele é misericordioso para com o necessitado. E isso é um ponto muito ressaltado na palavra de Deus, né? Lá no Salmo 41 diz assim, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Outra tradução diz que o Senhor vai afofar a sua cama, porque ele é misericordioso, né? Jesus falou para a gente praticar as boas obras
né, não diante dos homens para sermos vistos, mas ele diz, portanto, quando você der esmola, não anuncies com trombetas, como fazem hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas você, quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste ajuda em segredo. E seu pai que vem em segredo te recompensará. Né? E em Provérbios diz, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Então, seja misericordioso, né? Distribua o que você tem, abençoe o pobre, necessitado, não feche o seu coração para quem bate na sua porta. Até aqui o vídeo 2. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que o Senhor, né, complete a obra de misericórdia na sua vida e te dê um coração misericordioso. Fique na paz de Jesus Cristo. Amém.